Bom dia, nono ano. Hoje será a nossa aula de revisão, ok? Porém, primeiramente, vamos começar com as atividades do dia de hoje, como está lá de acordo ao cronograma. Só para deixar especificado aqui antes de começar. Então, temos aqui, ó, quarta-feira, dia 19 de agosto, atividade do módulo das páginas 72 a 74 e a atividade no caderno. Ok? Só um instante. Bom, como eu já falei, né, vocês já sabem quais são aí os assuntos do teste. Já foi colocado aí no grupo de vocês já estão cientes do dia que é o teste, tudo certinho. Aqui, ó. Figuras semânticas, figuras fonéticas e figuras sintáticas, ok? São os nossos assuntos para o teste, que será pelo Zoom. Como já foi especificado pela escola e também já foi especificado por mim outras vezes. Ok? Então, vamos logo aqui dar uma olhada na atividade do módulo, qual é, para estar explicando, antes da gente entrar logo em questão da revisão. Ok? Só um instantinho. Do módulo de vocês, como sempre. Do módulo de vocês. Segurar aqui. Mas sim, enquanto está carregando aqui, deixa eu falar com vocês. A explicação de figuras sintáticas e figuras fonéticas já está disponibilizada aqui no canal. Nós vamos estar assistindo ela novamente, né? Uma parte dela aí para vocês relembrarem o que é as figuras fonéticas. E vou estar explicando em seguida a outra configuração de figuras. Agora, teve um de vocês que vieram me falar que eram muitas figuras, muitas palavras que não tinham visto. Mas aí eu disse que o vídeo estava aqui no canal, o assunto dos primeiros já foi dado. E eu já falei com vocês que figuras sintáticas nada mais é que as figuras de linguagem, ok? Eu passei uma atividade para vocês ontem, que aí vocês devem ter visto, né, vários nomes lá, que a maioria já foi explicado, que eu já falei. E aí devem ter ficado alguns confusos, não é isso? Porém, já foi feita atividades, né? Já foi colocada atividade também do caderno referente a esses assuntos. Vocês têm que se atentar à atividade, como eu já falei, o professor está chegando. E essas atividades não estão na minha mesa, como eu disse. Na hora de vocês não quer abrir aqui agora, eu vou procurar aqui o vídeo. Então, para a gente começar, para vocês estarem aqui relembrando esse assunto de figuras semânticas e sintáticas. Ok? Um instantinho. Figuras semânticas e sintáticas. Então, vamos estar aqui novamente, vendo aqui essa parte de figuras semânticas e sintáticas. Pouquíssimos de vocês viram esse vídeo, ok? E aí, em seguida, nós vamos para o outro tipo de figuras que eu não coloquei um vídeo explicativo aqui para vocês. Vamos lá. Pode dizer aqui. Bom dia, nono ano. Bom,
Hoje nós estaremos aqui, né, fazendo esse vídeo que vai ser um pouco diferente. Estou aqui tentando agora colocar para vocês verem a nossa tela. Um instante. Prontinho. Então, vamos lá. Nossa telinha aqui. Oi. Vale? Pronto, voltou. Aí, prontinho. Vamos lá. Vamos tentar aqui agora dessa forma daqui, colocar para vocês estarem assistindo os vídeos para poder ficar um pouco mais explicativo até para quem não tem o módulo. Bom, como vocês sabem, nós temos a parte gramatical e a parte de gêneros textuais para poder estudar durante a unidade. Nós já estudamos o nosso primeiro gênero textual aqui, né? E agora nós estaremos trabalhando aqui essa parte gramatical. Como nós já trabalhamos poema, vamos agora trabalhar a parte gramatical. E nessa parte gramatical aqui, nós vamos começar com as figuras semânticas. Figuras semânticas são as mesmas coisas que figuras de linguagem, não é? Aí, então, aqui, ó, as figuras semânticas são aquelas que interferem no sentido expresso pelo texto. Então, as figuras de linguagem são várias formas que nós temos de falar, que às vezes acabam mudando ali, né, o significado. Às vezes, como é que eu vou explicar aqui na linguagem para vocês? São algumas frases codificadas. Lembra quando você fala assim, que às vezes tem as coisas de resenhas internas? Se você fala uma coisa para o colega, mas o outro ali não entendeu muito bem, entendeu? Então não pegou ali no alto, o que foi que você quis dizer. Então são algumas mudanças das figuras de linguagem, que são as figuras semânticas. Então aqui nós temos o texto, e aqui nós já começamos aqui na página 22. Temos o exemplo de comparação e de metáfora. Não é isso? A de comparação, a figura de linguagem que se dá pela aproximação de dois elementos por meio de uma característica semelhante entre eles. Esse efeito de sentido acontece sempre pela presença de termos comparativos, né? Como, tal qual, tanto quanto. Comparação, nome já diz tudo, né? Você está comparando algo. Metáfora, né? Figura de linguagem que determina uma transferência de significado de uma palavra ou a expressão de outra, né? Então, aqui, ó. Calma aí. E aqui também nós temos esse daqui, catacrese, que é uma figura de linguagem que, por meio de um empréstimo vocabular, por associação ou por semelhança com seu significado, estabelece um novo sentido ao termo utilizado. Não é isso? Como nesse texto daqui, ó. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia-se distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. O patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia esmaeceram no seu espírito. Então, trata-se dessa forma o exemplo de uma catacrese. Aí aqui nós temos a metonímia, que é uma figura de linguagem que se configura pela substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra, por haver entre elas uma relação de contiguidade. Contiguidade é o quê? Proximidade ou semelhança de sentido. Aí aqui agora temos o texto 4 e 5, que aqui o primeiro texto. De repente, do riso fez-se o pranto, silêncio e brando como a bruma, e as bocas úmidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. E no texto 5. Porque é outro amigo,
a explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Nos textos 3 e 4 é possível observar que há uma aproximação de ideias opostas, mas que acontecem de maneiras distintas. No texto 4, há a aproximação de dois termos, riso e pranto, que apresentam significados opostos. Acontece com o intuito de destacar a forma expressiva de cada um. É uma figura de linguagem chamada antíntese. Vocês lembram que nós já estudamos isso, né? De figuras de linguagem. Acho que foi na primeira unidade, nós tivemos, sim, algumas dessas daí de antíntese e de paradoxo. Se vocês voltarem aos assuntos de vocês vão ter isso no caderno, quem copiou, né? E já no texto 5, o eu lírico, o que é o eu lírico que eu expliquei lá na parte do poema, que é, né, o sentimento do texto. O eu lírico afirma, estou cego e vejo, ou arranco os olhos e vejo. É possível perceber que as palavras se negam reciprocamente, são ideias contraditórias, que entram em choque, trata-se de um paradoxo, entendeu? Antítese, figura de linguagem que consiste no uso de palavras que se opõem pelo sentido. E paradoxos são expressões contraditórias. E agora, personificação ou prosopopeia. É uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. A hipérbole. Nossa. A hipérbole é uma figura de linguagem que se estabelece por meio de um exagero intencional, não é isso? Hipérbole é tudo que é aquela coisa assim que vem exagerado. Vocês devem ter aquela pessoa assim que vocês conhecem que tudo exagera, tudo coloca uma expressividade enorme, tudo assim faz aquele drama, tudo é, sabe, estonteante. E o eufemismo, que é uma figura de linguagem que há a tentativa de suavizar uma informação por meio da substituição de palavras ou de expressões consideradas desagradáveis por outras, mais polidas e delicadas. Não é isso? É como que eu vou dizer, é aquela frase que bota ali nos panos quentes, entendeu? Para não ficar tão rude. Aí, então, você coloca umas palavras mais delicadas. Ironia. Ironia, muitos de vocês já sabem o que é, né? É uma figura de linguagem que consiste em expressar exatamente o oposto àquilo que se quer declarar. Eu sou irônica, né? Você realiza piadas, pergunta uma coisa, a pessoa lhe responde com outra, você não entende, vai naquela ironia, naquele sentido ali. E temos também as figuras fonéticas. Olha só, a gente acabou aqui agora de fazer uma leitura aqui sobre as figuras semânticas, que são as figuras de linguagem. E agora temos aqui as figuras fonéticas, né? Fonéticas vêm referentes a som, fonéticos, né? Pode fazer uma comparação de fone para você lembrar que, né? Fone, som, música. Então, já pega aí na memória aí, fonéticas. E aí, na fonética, nós temos a onomatopeia. Vou explicar para vocês o que é a onomatopeia. Vocês conhecem aquelas pessoas que sempre falam gesticulando e também fazendo o som das coisas. É uma figura de linguagem responsável pela representação gráfica, um som de ruído. Por exemplo, assim, se eu falo, aí eu estava lá em casa e o relógio começou a apitar e fazer tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ali é uma onomatopeia, porque eu falo expressando literalmente tudo que está acontecendo ali no enredo ali. Eu estou colocando ali no meio do que está acontecendo. É uma onomatopeia. E aí temos uma aliteração, que é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons consonatais, consoantes, iguais e semelhantes a fim de imprimir ritmo à frase.
E a assonância, que é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos, vogais, com a intenção de provocar efeito de estilo. Não é isso? Aqui, ó, a repetição do som na consoante R na palavra berro, aterro, desterro, erro, consiste na figura de linguagem chamada de aliteração. Ok? Aí, depois disso aqui, eu passei para vocês fazerem a atividade da página. Prontinho. Então, relembrando esses dois assuntos aí. Agora nós temos que ir para a outra parte do módulo, que são os assuntos de figuras sintáticas. É isso? Eu vou colocar aqui agora para a gente estar revisando eles aí. As figuras sintáticas. Vou compartilhar aqui novamente nossa telinha. Prontinho. Vou deixar aqui agora o módulo de vocês. Espero que vocês estejam com o caderno, fazendo as anotações de vocês, tudo certinho, viu? E será preciso. Eu fiz com as páginas são mesmo. 52 a 56. Vamos lá. Então, pegue o módulozinho de vocês na página 52, por favor. No teu módulo. Quem não tem, acompanha por aqui mesmo. Ok? Isso. 52. Vamos lá. Então, aqui na página 52, aqui no final da página, aparece as figuras de sintaxe. Né? O que está aí falando? Que elas servem para modificar um período, ou seja, elas interferem na estrutura gramatical da frase, com o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. Vamos lá. Temos aqui a elipse, é isso que eu coloquei aí para vocês me darem a explicação do que era a elipse. Então, aqui, ó, tá falando aqui que a elipse ela corresponde à omissão de algum termo do texto e que está subtendido e pode ser compreendido por meio de marcas linguísticas presentes no contexto. Subentendido. Todo mundo aqui sabe aquele amigo que deixa aquela frase subentendida ali no ar, né? Que a pessoa fica ali sem entender e não compreende o contexto do que está acontecendo. Não é isso? Tipo, se eu chego no lugar e falo assim, vou aqui agora, né? Tá decidido, vou largar meu emprego, vou pedir demissão. Eu chego para vocês assim, falo uma coisa dessa assim, vocês vão ficar tipo sem entender nada. Nada, nada, nada. Mas eu não entendi. O que o Winnie está falando assim, entendeu? Então, a elipse, ela é uma coisa totalmente fora de contexto para quem não está sabendo do que está acontecendo. Né? É aquela resenha que você tenta pegar ali no ar e não consegue. É a elipse, ok? Vamos lá. Cadê aqui um exemplo aqui do módulo sobre a bendita elipse. Deixa eu ver se tem um exemplo deles aqui. Tem de Zeugma. Calma. Deixa aqui. Pronto. Essa parte daí
esse trecho 2 aqui, ó. Aí aqui, tá bem? Calma. Mandei pregar as estrelas para velar em teu sono. Não é isso? Ele está fazendo a omissão do pronome pessoal eu, o qual está implícito e é percebido de forma verbal. Né? Aí eu falo assim, mandei pegar as estrelas para velar em teu sono. Então, se é aquela coisa assim, se chegar uma pessoa para falar isso assim com você, do nada, a menina tá ali na rua, o cara chega, mandei pegar as estrelas para velar em teu sono. Você fala, quê? Como assim? Não é isso? De onde é que eu te conheço? Nunca te vi. Então, ninguém sabe o contexto daquilo dali. Por que falou aquilo? O que foi que aconteceu? Ninguém sabe. É uma elite. Ok? Vamos aqui agora. Zeugma. É uma figura de linguagem que é a omissão de uma palavra ou de uma expressão já utilizada na frase, a qual fica subentendida. Tem essa dúvida daí também que fica sobre a elipse e a zeugma, ok? Mas a zeugma, assim, explicando a grosso modo, fica parecendo que ela é, às vezes, como se fosse uma comparação. Vocês vão saber diferenciar. Vamos ver aqui, ó, qual é a... Estou tentando colocar aqui na frase. Um deles queria saber dos meus estudos. Outro se trazia coleção de selos. Isso daí não é uma coisa que está subentendida. Entendeu? Você repara o quê? Que tem uma certa explicação, tem uma certa coerência. Só que também deixam as coisas ali subentendidas. Quem queria saber, entendeu? Quem eram as pessoas? Deixa as coisas subentendidas. Só que ela já utiliza já uma expressão, ela já coloca uma expressão que já foi utilizada na frase. Um deles queria saber dos meus estudos, outro se trazia uma coleção de selos. Aí é por isso que eu digo que sempre fica assim, parecendo uma comparação, sempre vai falar de duas pessoas. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí, por exemplo, se eu falar assim, eu passei no vestibular e a minha prima também passou. É um zeugma, então se eu colocar, ela passou no vestibular, logo a irmã também passará. Também é um exemplo de zeugma. Aí vamos aqui agora para o pleonasmo. Sei que muitos de vocês sabem o que é. Eu já vi os meninos fazendo as rimas, chamando o outro, falando alguma coisa de pleonasmo. O pleonasmo, não sei não, fui pegar as... Enfim. Pleonasmo é uma figura de linguagem que é a repetição enfática ou redundância. Redundância é quando você está falando da mesma coisa, não mudou nada, está falando a mesma coisa. Então aqui vai o texto, ó, a frase. O mar salgado, quanto teu sal, são lágrimas de Portugal. Então, isso tudo aí para falar do quê? Do mar que é salgado. Redundância. É tudo a mesma coisa. Por exemplo, assim, quando a pessoa diz, portanto, eu concluo. Quando você diz portanto, é porque você já vai começar a concluir alguma coisa. Quando você bota o eu concluo, é porque você, portanto, eu concluo na frase é a mesma coisa. Então, isso é uma redundância. Isso daí também acontece muito, o fato do pleonasmo da redundância, quando as pessoas estão escrevendo com as próprias palavras. E aí, para poder o texto terminar logo, né, ficar mais extenso, aí ficam usando de fatores de pleonasmo, né, concordando ali com a redundância, para poder aumentar ali a frase toda, para gastar mais linhas, para poder chegar logo no tempo preciso. A síntese
é uma figura de linguagem em que as conjunções coordenativas, principalmente a conjunção e, que deveriam aparecer em determinadas frases ou orações, são suprimidas sem que isso afete a significação do contexto. Aqui, o assim daqui, já é uma coisa que não altera, entendeu? Já não é aquela mesma coisa ali da elipse que é fora de contexto. O assínteto já deixa uma coisa ali dentro do contexto sem você precisar colocar o i. Por exemplo, aqui na frase que tem vim, vi e venci. Vocês reparem que eu falei i? Não precisa. Entendeu? É isso que o assínteto mostra para vocês. Que, independente de você colocar o i, ou e, como vocês queiram chamar, não muda o sentido da frase. Vim, vi, venci. Mudou alguma coisa se eu colocasse o e ou não? Não mudou. Então, isso daí é um exemplo de assíntese. E ele não altera o significado do contexto. Aí, vamos aqui agora. Acho que eu nem coloquei essa parte daí. Não coloquei. Verbo, versão. Eu não coloquei, mas vou explicar. É uma figura de linguagem caracterizada pela troca da sequência normal dos termos da oração, ou seja, inversão da ordem direta dos termos da oração, segundo a construção sintática habitual da língua. Sujeito, mais predicado, mais complemento. Essa é a construção sintática habitual da língua. Tem primeiro o sujeito, depois o predicado e o complemento. É habitual, pode ter alterações? Pode. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico brado retumbante. Ok? Então, essa frase daí, no trecho apresentado do hino nacional, é possível notar que houve uma troca de ordem de alguns elementos da oração. A sequência normal seria: ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do rio Ipiranga. Assim, no verso do hino, há um hiperbato ou inversão, ok? Ou seja, por que está falando que há essa inversão? Porque ele não está na sequência habitual da língua, que é o sujeito, o predicado e o complemento, ok? Silétese. Deixa aqui. Figura de linguagem que ocorre uma concordância ideológica e não uma concordância gramatical. Isto é, a concordância é estabelecida com a ideia de que se pretende transmitir ou com termos subtendidos e não com as palavras que fazem parte da frase. Ela pode ser de gênero, número ou de pessoa. Ou seja, a silétese pode ser, aí é como se fosse aquela coisa, tá liberado tudo, ok? Pode-se dizer mais ou menos que é assim. Aí, então, aqui temos aqui esse exemplo. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Você achou esquisito o escritor Machado de Assis? Será que Machado de Assis, escritor tão renomado, cometeu um erro ao dizer os cariocas somos? Por isso que eu falei, né? Está tudo liberado. Parece que está tudo liberado. Não, nada disso. Trata-se de uma possibilidade linguística dentro da língua portuguesa. No meu contexto, como eu vejo aqui, né, no meu contexto, eu diria que isso está errado. Mas como a língua portuguesa há várias variantes, várias explicações para várias coisas, então isso daí, né, já colocaram já uma coisa para justificar o erro. Mas nem pensem em escrever dessa forma. E aí vocês vão ter que me explicar por que colocaram isso, qual parte gramatical foi que está cobertando vocês. Então aqui, ó, dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Complicado, não é? Esse negócio. Parece que você está escrevendo errado. Ao fazer a opção pela forma como escreveu, o autor fez uso de uma figura de construção chamada silétese, para liberar.
a qual estabelece uma concordância não com as palavras que formam a frase, mas com a ideia que ele quis apresentar. A ideia de nós, incluindo como carioca. Ou seja, no lugar de nós, ele colocou somos. Mas é aquela coisa, é aquela frase que parece que está tudo liberado, mas que no final das contas você lê e você entende. Mas você quer tá errado. Talvez não goste disso. Para mim está errado. Dá uma agonia. Então, temos os 3 tipos de silébios. De gênero, né? Quando ele está concordando. Quando há uma discordância gramatical entre os gêneros masculino e feminino dos artigos e dos substantivos, dos adjetivos e dos pronomes, etc. Aqui vai o exemplo. Sobre a triste Ouro Preto, o outro dos astros sobe. A pessoa diz, que? Nesse exemplo, há silépse de gênero, pois o artigo A concorda com a ideia de que Ouro Preto é uma cidade. Vocês estão vendo? É terrível isso. Ó, vocês me inventam escrever nessa forma de silépse, não, pelo amor de Deus. Viu? Silépse de número. Quando o sujeito é uma palavra no singular, que transmite uma ideia de coletividade, mas há uma discordância gramatical entre o sujeito no singular e o verbo das orações que se encontra no plural. Veja. Povoar os degraus, muita gente de sorte. Povoaram os degraus. Muita gente de sorte. Nesse caso, o verbo povoaram concordam com a ideia de plural contida na expressão no singular, muita gente de sorte. Silépse de pessoa. Quando há discordância entre o sujeito na terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? Ele. Do plural, nós. E o verbo da primeira pessoa do plural. Né? E aí o nós e o ele. O vós. O eles e o nós. Depois já confundindo já com essas coisas daqui. O negócio de silépse não faz bem para a cabeça da pessoa, não. Aqui, ó. Enfim, lá em São Paulo, todos éramos felizes graças ao seu trabalho. Isso é para muita boa. Silépse de pessoa. Ok? Então, vamos escrever todo mundo na silépse de pessoa, por favor. Nesse enunciado, o eu do cronista estabelece uma concordância do sujeito todo, na terceira pessoa do plural, com o verbo éramos, na primeira pessoa do plural, pois se inclui na situação apresentada. É uma coisa que dá para se entender de boa, sem a pessoa que tem toque ficar transtornada achando que a pessoa está escrevendo errado. Ok? Tcharam! Então, queridos, o que é que eu vou querer do teste de vocês? Lembra que no teste da gente a gente pegou aquelas plaquinhas lindas, maravilhosas, para vocês colocarem a alternativa que eu dei. Da mesma forma será o teste. Cada um faz suas plaquinhas aí, A, B, C, D, ok? Então, na hora que eu perguntar, botar a plaquinha lá, mostrar que vai estar gravado, vai estar registrado, para se por acaso depois vocês virem a contestar a nota do teste. Então, aí eu já tenho essa observação de que em cada alternativa, fulano e cicrano colocou letra A, colocou letra B, para já ficar sabendo. Ok, amores? Então, por hoje, é só. Estudem. Ok? Não vai estar difícil. Os assuntos são de boas. Para vocês lembrarem isso daí, são tranquilos. Estuda ali pela revisão que eu passei e vai dar tudo certo. Para todo mundo. Ok, amores? Beijo, beijo. Tchau, tchau.